Se tudo é natureza, vida, de onde vêm os obscurecimentos? Os obscurecimentos são naturais da vida. Eles não são produzidos por alguma força externa, mas o obscurecimento nada mais é do que a falta de conhecimento e falta de sabedoria, falta de discernimento e lucidez sobre as coisas. Isso é o que é o obscurecimento. Boa noite, mestre. Numa certa palestra, o senhor disse que o budismo não é uma religião para acreditar, mas sim para despertar. Partindo desse raciocínio, podemos considerar que o teísmo é um delírio coletivo? Não, o teísmo é um delírio individual, não é um delírio coletivo. É um delírio individual no qual as pessoas gostam de se apoiar porque ele é consolador. Isso é bastante compreensível. Se você tem um pai substituto que está lá em algum lugar e a quem você pode solicitar coisas e que vai atendê-lo, isso é muito consolador. Mesmo que as pessoas não obtenham esse resultado ao pedir, não é? E se nós formos lúcidos, nós veremos que aqueles que mais necessitam e mais pedem são exatamente os que menos recebem. Portanto, se existisse uma força externa qualquer dedicada a consolar e ajudar, parece que ela tem preferências muito claras. E isso feriria o nosso sentimento de justiça. O teísmo é exatamente o que acontece por sermos crianças e queremos uma continuidade do apoio que recebemos de nossos pais. Na verdade, é uma espécie de comportamento infantil. Boa noite, sensei. O senhor pode falar sobre o Sutra do Lótus e a eliminação dos 500 discípulos de Buda? Gachou. O Sutra do Lótus é um sutra que pode ser datado de alguns séculos depois de Buda. Na realidade, depois do século I. O primeiro sutra que se contrapõe ao, aos antigos sutras, o primeiro sutra importante é o Sutra de Vimalakirti, que coloca um leigo como um comerciante, como um grande realizado espiritualmente e superior aos discípulos de Buda. O Sutra do Lótus ele surge posteriormente como uma espécie de conciliação entre os extremos do conceito de Arat, daquele que se ilumina sendo um monge e que vê os leigos como não capazes de se iluminar como os monges, mas apenas apoiadores da sanga, da comunidade monástica. E nesses primeiros tempos, sanga se referia apenas aos monges, não se referia aos leigos. O fato de usarmos a palavra sanga como extensão abrangendo todos os praticantes é uma coisa que só surge com o movimento Mahayana. E o movimento Mahayana é um movimento que surge depois do primeiro século depois de Cristo. O seu grande teórico, na realidade, é Nagarjuna, cuja data de nascimento não se conhece com precisão, mas chega-se a ser datada como 150 anos depois de Cristo, ou seja, 600 anos depois de Shakyamuni Buda. Então, o Sutra do Lótus é uma construção muito mais recente e veio a implementar o surgimento de outras escolas mais modernas. Ele é utilizado no Zen, mas nós devemos ter discernimento de saber que é um sutra moderno.
Sensei, como saber se estou caminhando na direção correta no zazen? E caso perceba que não esteja, como me aprofundar e me direcionar nessa prática? Nesse caso, se você tem dúvidas, eu estou falando com os alunos pessoalmente, em conversas mais longas, de 30 a 40 minutos. Então, marquem uma entrevista e poderemos conversar sobre a sua prática individual. Sensei, achei interessante o trabalho liderado pelo Dalai Lama sobre o mapa de sentimentos. Existe algo semelhante no Zen? Qual seria uma boa literatura Zen para compreender os sentimentos? Em geral, no Zen, nos focamos no Zazen e no exame dos sentimentos através deles. Claro que existe essa tradição, vamos dizer, intelectual em todo o budismo. Disse que os cristãos colecionam textos sagrados, não é? E os budistas colecionam listas. Então, são 8 isso, 12 aquilo, 4 aquela outra coisa, etc. e tal. Então, é uma tendência hindu de numerar as coisas e tentar entendê-las através de classificações e de listas. O Zen é uma espécie de heresia no sentido que se recusou a seguir essa tendência, embora ela apareça constantemente nos textos. Mas, teoricamente, o Zen surge com uma negação dessa intelectualização da classificação, discriminação, listagens, etc. E diz: pare, comece a experimentar por você mesmo. Não confie nas palavras dos outros, nem nas palavras dos outros. Use o conhecimento e o ensinamento para procurar sua própria experiência. É a sua experiência no Zazen que importa, não estas tentativas de traduzir através da linguagem a experiência, que é o que nós constantemente fazemos. Uma crítica que podemos fazer ao próprio Zen é que o Zen fala contra a linguagem e depois o mestre vem, fala bastante, escreve livro, etc. e tal, e faz palestras. E uma vez eu perguntei sobre esse paradoxo para meu mestre, Saikawa Roshi, se as palavras não traduzem a realidade e não levam à iluminação, por que nós usamos tanto a linguagem? E ele respondeu, porque é tudo que nós temos.